Áudio 34, página 248, dando continuidade ao capítulo Engajar, capítulo 9, modelo tríplice para avaliar o trabalho diário. Definir prioridades pressupõe que algumas coisas sejam mais importantes do que outras, mas em relação a quê? Nesse contexto, a resposta é ao seu trabalho, ou seja, as atribuições que você recebeu para si mesmo e outros. É aqui que as duas próximas estruturas precisam ser trazidas à luz em seu pensamento. Elas tratam de definir o seu trabalho. Tenha em mente que, embora muito desse método vá além do seu foco profissional, uso a palavra trabalho em seu sentido universal para significar qualquer coisa que você esteja comprometido a realizar, tanto no pessoal quanto no profissional. Hoje em dia, o trabalho cotidiano impõe um desafio relativamente novo à maioria dos profissionais, algo que é útil entender à medida que constituímos sistemas mais produtivos. Como expliquei antes, durante o expediente, a qualquer momento, você estará engajado em um dos 3 tipos de atividade: fazer o trabalho pré-definido, fazer o trabalho à medida que ele aparece e definir o seu trabalho. Você pode estar fazendo coisas das suas listas de ações, fazendo as coisas à medida que elas aparecem, ou processando novos inputs para determinar que trabalho precisa ser feito a respeito deles agora ou mais tarde, a partir das suas listas. Isso é bom senso, mas muitas pessoas se deixam sugar pela segunda atividade: lidar com coisas não planejadas e inesperadas que aparecem com muita facilidade e acabam negligenciando as outras. Muitas vezes é mais fácil se deixar envolver pelas demandas urgentes no momento do que lidar com a caixa de entrada, os e-mails e o resto dos laços abertos. Digamos que seja 10h26 da manhã de segunda-feira e você esteja no seu escritório. Acabou de ficar meia hora numa ligação inesperada com um cliente potencial. Tem 3 páginas de anotações dessa conversa. Você tem uma reunião da equipe marcada para as 11, daqui a cerca de meia hora. Ontem saiu com seus sogros e chegou tarde. E ainda está um pouco lento por isso. Você disse a seu sogro que lhe daria uma resposta sobre o quê? Seu assistente acabou de deixar 2 entregas internacionais expressas em sua mesa e, além disso, disse que precisa conversar com você sobre 3 pedidos de reuniões urgentes que ele não sabe como você vai querer organizar. Você tem uma sessão de planejamento estratégico daqui a pouco, há 2 dias, a qual ainda precisa formular suas ideias. A luz do óleo do seu carro acendeu enquanto você dirigia para o trabalho essa manhã e sua chefe indicou, quando você passou por ela mais cedo no corredor, que gostaria de saber sua opinião sobre o e-mail que mandou para você ontem à noite, antes das reuniões das 3 da tarde. Seus sistemas estão preparados para enfrentar essa realidade da melhor maneira possível, às 10h26 de uma segunda-feira? Se você ainda estiver guardando as coisas na sua cabeça e capturando em suas listas apenas os itens mais importantes, acho que a sua resposta é não. Notei que as pessoas se sentem mais confiáveis Notei que as pessoas se sentem mais confortáveis lidando com surpresas e crises do que assumindo o controle de processar, organizar, revisar e acessar essa parte do seu trabalho que não é evidente. É mais fácil se deixar seduzir pelo mundo ocupado e urgente, principalmente quando há muito trabalho não processado e fora de controle sobre a mesa, no seu e-mail e na sua cabeça. De fato, muitas coisas da nossa vida pessoal e profissional aparecem de forma repentina e assim que chegam, muitas vezes se tornam prioridades. É verdade para muitos profissionais e pais de crianças pequenas que a natureza do seu trabalho exige que eles estejam imediatamente disponíveis para lidar com uma nova tarefa quando elas surgem. Por exemplo, você precisa dar atenção ao seu chefe quando ele aparece e quer alguns minutos do seu tempo. Você recebe um pedido de um executivo sênior de que de repente passa à frente de qualquer outra coisa que você achava que tinha que fazer hoje. Você descobre um sério problema ao preencher uma ordem de serviço de um cliente importante, tem que resolver isso imediatamente, ou seu bebê está com uma tosse séria. Sucesso é aprender a lidar com o plano B. Esse tipo de decisão é perfeitamente compreensível, mas a angústia começa a se manifestar quando as outras ações da lista não são
revisadas e renegociadas, seja com você ou seja com as pessoas envolvidas. Os constantes sacrifícios de não fazer o trabalho que havia definido em sua lista só podem ser tolerados se você souber o que não está fazendo. Isso exige um processamento regular da sua caixa de entrada para definir o seu trabalho e uma revisão consistente das listas completas de todo o seu trabalho pré-determinado. Se decidir fazer o trabalho que acabou de aparecer em vez de fazer o trabalho pré-definido por uma escolha consciente, baseada em seu melhor julgamento, isso é atuar de maneira mais eficiente que você pode. No entanto, a maioria das pessoas precisa fazer grandes melhorias no modo como esclarece, gerencia e renegocia o inventário total de seus projetos e ações. Se você se deixa enredar pela urgência do momento, sem se sentir confortável a respeito do que não está fazendo, o resultado será de frustração e ansiedade. Muitas vezes atribuímos o estresse e a falta de eficiência a surpresas. Se você sabe o que está fazendo e o que não está fazendo, as surpresas são apenas mais uma oportunidade para ser flexível, criativo e agir com excelência. Não existem interrupções, existem apenas inputs mal gerenciados. Outro motivo pelo qual as pessoas consideram as demandas inesperadas negativas é porque não confiam em seu próprio sistema e que seus comportamentos sejam capazes de pôr um marcador em qualquer ação resultante que precisa ser feita ou no trabalho que estão fazendo no momento. Elas sabem que precisam fazer alguma coisa a respeito do novo trabalho que acabou de aparecer, mas não acreditam que uma simples anotação deixada na caixa de entrada garanta que isso vai ser feito no momento certo. Então, param o trabalho anterior e imediatamente vão cuidar do que acabou de ser pedido, reclamando da interrupção que perturbou sua vida. Na verdade, não há interrupções, há apenas ocorrências mal gerenciadas. Além disso, quando a caixa de entrada e listas de ações são ignoradas por muito tempo, as coisas aleatórias que estão nelas acabam aparecendo como emergências mais tarde, acrescentando como lenha na fogueira mais trabalho para fazer assim que aparece. Muitas pessoas usam a inevitabilidade de uma corrente quase infinita de coisas a fazer imediatamente para evitar a responsabilidade de definir seu trabalho e gerenciar o inventário completo. É fácil se deixar seduzir por coisas não tão importantes que estão bem na sua frente, sobretudo se sua caixa de entrada e sua organização pessoal estão fora de controle. Muitas vezes, gerenciar sem objetivo é uma desculpa para fugir de uma pilha amorfa de coisas. É aqui que realmente aparece a necessidade do método GTD. Muitas pessoas não cresceram em um mundo em que definir os limites de trabalho e gerenciar um enorme número de laços abertos era necessário. Mas quando você desenvolve a habilidade e o hábito de processar os inputs rapidamente em um sistema rigorosamente definido, fica muito mais fácil confiar no próprio julgamento sobre o que fazer, o que parar de fazer e o que fazer em vez disso. O equilíbrio momento a momento. Em um nível de maestria, você pode mudar rapidamente de uma situação para outra e de volta para a anterior. Enquanto está processando a caixa de entrada, por exemplo, seu assistente entra e lhe fala de uma questão que exige atenção imediata. Não precisa se preocupar, sua caixa de entrada, seu e-mail estão ali, com tudo a ser processado de forma coordenada, prontos para você retornar ao trabalho quando puder. Enquanto está no telefone esperando ser atendido, você pode revisar suas listas de ações para ter uma ideia do que fazer quando terminar a ligação. Enquanto seu filho está engateando na sala de estar e você não está muito focado em nada fora do normal que tenha que responder, pode fazer pesquisas simples na internet que constem na lista no computador. Enquanto espera uma reunião começar, pode trabalhar na pilha Ler e Revisar que levou consigo. E quando a conversa inesperada com o seu chefe reduz para 12 minutos o tempo disponível antes da reunião, é fácil descobrir como aproveitar esse intervalo. Ignorar o inesperado, ainda que fosse possível, seria viver sem oportunidade, sem espontaneidade e sem os ricos momentos dos quais a vida é feita. Você pode
realizar uma dessas atividades de cada vez. Se vai até a sala de uma outra pessoa para tratar um assunto com ela, não está trabalhando nas suas listas nem processando sua caixa de entrada. O desafio é sentir-se confiante em relação ao que decidiu fazer. Então, como decidir? Novamente, isso envolve intuição. Quão importante é o trabalho inesperado em comparação ao resto? Por quanto tempo você pode deixar a caixa de entrada sem ser processada e confiar que está tomando boas decisões sobre o que faz? Faça o trabalho inesperado à medida que ele aparece, não porque é o caminho de menor resistência, mas porque é isso que você precisa fazer quando comparado a todo o resto. As pessoas muitas vezes reclamam das interrupções que as impedem de fazer seu trabalho, mas elas são inevitáveis, fazem parte da vida. Quando você se torna refinado em despachar o que chega e for organizado o suficiente para aproveitar os tempos livres repentinos, você poderá trocar de uma ação para outra rapidamente. Pode processar os e-mails enquanto espera uma teleconferência. Pesquisas comprovam que não há como uma pessoa ser multitarefa, isso é, manter o foco consistente em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Se você tentar, isso vai comprometer consideravelmente seu desempenho. Se sua cabeça é o seu único sistema de captura, você vai experimentar uma tentativa interna de ser multitarefa, o que é psicologicamente impossível e fonte de muito estresse para tantas pessoas. No entanto, se você estabeleceu práticas para estacionar pendências no meio do caminho, seu foco poderá mudar de um item para outro e voltar, com precisão de um lutador de artes marciais que parece combater 4 pessoas ao mesmo tempo, mas que, na verdade, está apenas mudando sua atenção rapidamente. No entanto, mesmo que você seja faixa preta em capturar e registrar o que está acontecendo, ainda tem que aprender a fazer escolhas rápidas e adequadas entre as muitas tarefas a fim de manter um equilíbrio saudável no seu fluxo de trabalho. Suas escolhas ainda deverão ser ajustadas em relação à sua clareza sobre a natureza e os objetivos do seu trabalho. Sua habilidade de lidar com as surpresas é uma vantagem competitiva e a chave para a sanidade e sustentabilidade do seu estilo de vida. Mas a certa altura, se você não monitorar nem mantiver as coisas sob controle e ocupar-se apenas do trabalho à medida que ele aparece, comprometerá a sua eficiência. E, em última instância, para saber se deve parar de fazer o que está fazendo a fim de cuidar de uma outra coisa, você precisa ter uma boa noção de quais são as suas atribuições e como elas se encaixam numa perspectiva mais ampla. A única maneira de conseguir isso é avaliando sua vida pessoal e profissional de modo apropriado em múltiplos horizontes.